da série Edificados pelos Profetas Menores, onde já estamos na metade dos profetas, né? Hoje será o sexto profeta ministrado, que a gente vai ser ministrado aqui nessa tarde, né? E hoje o profeta que será ministrado é Jonas, um profeta muito conhecido, se não o mais conhecido de todos. Mas antes de darmos início à ministração do profeta, eu estarei lendo a palavra que se encontra em 1 Coríntios. Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Né? A pastora irmã Márcia, que está presente conosco aqui nessa tarde, né? E este é o versículo a qual está nos acompanhando, né, ao decorrer dessa série, né? Eu estou recebendo muitos testemunhos de pessoas que assistam as lives, principalmente depois que ela finaliza, né? E eu creio que está sendo bênção para todos em nome de Jesus. Pois bem, o profeta que será ministrado hoje será o profeta Jonas, né? Um profeta, se não o maior profeta conhecido, profeta menor conhecido de todos, né? Quem não conhece a história de Jonas, né? Deus abençoe Santos Rodrigo, né? Deus abençoe sua vida. E eu gostaria que os meus amados irmãos, Deus abençoe Gustavo, que acabou de entrar, né? Recapitulando aqui, nós estamos ministrando sobre o profeta Jonas, né? O profeta menor mais conhecido de todos. E eu gostaria que aquele que puder abre no livro do profeta menor Jonas, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Vou ler novamente, Jonas capítulo 1, versículo 2, diz: Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Correto? O profeta Jonas é um dos profetas menores. Antes do cativeiro de Israel, do Reino do Norte, e antes do cativeiro do Reino do Sul, da Babilônia. O significado do nome Jonas significa pomba. Embora ele tenha esse nome, esse significado do nome, as suas atitudes não expressam muito bem o significado do nome dele. Foi o próprio profeta Jonas que escreveu o livro dele, e a sua data que foi do acontecimento ficou cerca de 785 a 760 anos antes de Cristo. E o tema principal da mensagem do profeta Jonas é a preocupação de Deus com todas as pessoas, correto? Quando a gente fala sobre Jonas, a maioria das pessoas vai lembrar primeiro do milagre, né, de algo fenomenal, que foi um grande peixe que engoliu ele, e também vai lembrar que ele foi um profeta desobediente. E estou aqui não para defendê-lo, que realmente. Mas a maior preocupação, o maior contexto do livro do profeta Jonas é a preocupação de Deus de salvar uma nação, e uma nação ímpia, não judeu, né? Porque outrora, se nós vermos ao decorrer da Bíblia, iremos ver que o povo judeu, o povo hebreu, foi um povo escolhido por Deus para ser modelo para as demais nações, um povo escolhido para ser salvo. Mas não que Deus não tinha um plano perfeito, um propósito para salvar as demais nações. E aqui o livro de Jonas vai nos trazer a evidência que Deus não somente preocupava com os judeus, com o povo de Israel, o reino do norte, o reino do sul, mas também se preocupava com as demais nações. E era a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, né? Esse contexto vai demonstrar a preocupação dele.
né, de salvar todos os seres humanos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui no livro do profeta Jonas é que o profeta Jonas, ele vai ministrar a salvação à cidade de Nínive. Primeiro, ele vai trazer uma sentença àquela cidade. Mas o propósito de Deus é que ele fosse lá para salvar aquela cidade. Primeiro, quem eram os nínives? Quem era este povo? Nínive, o povo que morava lá eram os assírios. Um povo muito terrível, um povo muito devastador. Eles faziam pirâmides com os crânios das pessoas. Os assírios eram um povo que queria dominar todo o ocidente. Aonde eles passavam, eles traziam terror, eles matavam. Não somente matavam, mas eles torturavam as pessoas para depois matar. Então, aonde os assírios iam, eles tinham duas opções a nação. Uma, lutar, sabendo que seria muito difícil eles vencerem a guerra, porque os assírios foram um dos primeiros povos a se organizar no requisito de guerra, correto? Ou se entregarem. Mas aqueles que tentavam lutar eram torturados. Mas também às vezes que aquelas pessoas que se entregavam também eles torturavam. Então era um povo terrível, meus amados irmãos. Era um povo devastador, um povo impiedoso, um povo que era totalmente malvados. Vou colocar uma palavra correta aqui, né? Mas mesmo assim o amor de Deus é extraordinário. O amor de Deus é extraordinário, meus queridos. Mesmo sendo aquele povo terrível, um povo devastador, um povo onde faziam os seus inimigos, faziam as pessoas sendo torturadas, Deus quis salvar aquele povo. E Deus decide então aqui já pegar o Jonas, que era um profeta ativo. Se você ir lá em 2 Reis, você vai ver que ele era um profeta ativo. Deus decide levantar Jonas para pregar a palavra do Senhor àquela cidade de Nínive. Mas bem sabemos que Jonas, vejamos no versículo 3, 1:3 diz, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, ele não quis obedecer o chamado dele, de levar a palavra do Senhor. Ele não quis. Depois, ao decorrer do texto do livro de Jonas, ele não quis ir porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Ele sabia que o plano de Deus não era destruir aquela cidade, mas sim alertar eles para a salvação deles. E Jonas criou-se como se fosse um preconceito com aquela cidade, sabe? E não quis obedecer à voz do Senhor, ele quis fugir da presença do Senhor. Mas, meus queridos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Quem pode fugir da presença do Senhor, né, irmã Beth, que acabou de entrar? Quem pode fugir da presença do Senhor? Jonas tentou fugir, mas quem é o homem que pode fugir da presença do Senhor? Né, irmão Eucláudio, que acabou de entrar. Quem pode fugir da presença do Senhor? O salmista, ele um dia relata, se eu for por profundezas do mar, ali o Senhor estará. Como eu poderei fugir da presença do Senhor? E Jonas tentou fugir. Fugir do quê? Do chamado dele, que era pregar a palavra que o Senhor colocou no coração dele. Então ele decide fugir do caminho do Senhor. E no versículo 5, do capítulo 1, versículo 5, diz, enquanto isso Jonas tinha descido ao porão, deitara e dormia profundamente. Quando ele tentou fugir da presença do Senhor, ele vai para a cidade de Tarsis, compra uma passagem do navio, entra lá, conversa com o pessoal do navio, né? Fala, ó, eu tô aqui porque eu tô fugindo do meu Deus. Tô tentando fugir, ele pediu para fazer algo que eu não quero fazer, porque eu acho injusto que ele tenha compaixão daquela cidade de Nínive, um povo destruidor, um povo que tortura os seus inimigos, que fazem pirâmides dos crânios das pessoas, né? Eu não concordo com isso, então eu vou ficar aqui, eu tô fugindo. E o que acontece, né? Há uma grande tempestade, Deus faz uma situação, permite tempestades,
né? Uma tempestade que quase mata Jonas e os seus marinheiros. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Às vezes, Deus permite tempestades nas nossas vidas, né, irmã Beth? Para quê? Para fazermos a gente aprender coisas novas, né? Deus permite tempestade das nossas vidas para, às vezes, fazer o quê? Endireitar os nossos caminhos. Jonas estava indo um caminho totalmente diferente do caminho que o Senhor pediu para ele ir. E o que acontece? Tempestades, lutas, batalhas. Meus queridos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, não saindo do contexto de Jonas. A melhor coisa é estar debaixo da vontade do Senhor. A melhor coisa é estar ligado com o propósito de Deus aqui nessa terra. O propósito de Deus para a vida de Jonas era, Deus levantou um profeta que utilizou em outros ofícios também, não somente nessa passagem. Se você ler lá em 2 Reis, você vai encontrar Jonas profetizando. Deus levanta ele para ministrar a palavra do Senhor e para ser boca de Deus, ser um vaso do Senhor, um instrumento para levar a palavra dele, sendo boa ou ruim. Era para ele fazer isso. Mas Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Isso é pecado, né? O que é pecado? Qual é o significado da palavra pecado? Significa errar o alvo. Deus dá uma ordenança a Jonas, mas ele decide errar o alvo, ele decide não obedecer ao Senhor. Então, Deus permite tempestade sobre a vida de Jonas e o pior, envolve as demais pessoas que estavam ao redor dele. Os marinheiros assustados, meus queridos, eles cada um começa a proclamar o seu Deus, Deus da árvore, Deus da águia, Deus, não sei que tipo de deuses eles adoravam naquela época, aqueles marinheiros que estavam lá. Mas aí ele encontra, no versículo 5, Jonas dormindo, aceitando a situação. Não sei se ele estava querendo já a morte, né? Já que eu já tô ruim mesmo, Deus vai me acabar comigo, tô nem aí, né? Aí o capitão do navio encontra ele dormindo e fala, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você não vai... Por que você não ora ao seu Deus para que isso possa melhorar essa situação? Podemos sair dessa. Aí ao passar do tempo, né, eles lançam sorte para ver qual era o defeito, qual era o problema que estava acontecendo no navio, quem era o anátema, né, que estava no navio, e a sorte cai sobre Jonas. E ele confessou, né? Ele fala, joga eu no mar que essa tempestade vai sair, né? Meus queridos maravilhosos irmãos, né? Continuamos na presença do Senhor, obedecendo a Ele, né? Para que as tempestades do Senhor não venham nos matar. Mas o Senhor é bom e misericordioso, né? Aqueles marinheiros, eles não queriam jogar Jonas, eles tentaram se preocupar, achar alguma terra, né, para colocá-lo em segurança, mas não teve jeito, meus queridos. Eles tiveram que lançar Jonas no mar. Às vezes, situações acontecem na nossa vida que parecem para a nossa destruição. Às vezes, tempestades que chegam na nossa vida parece que vão nos destruir. Mas, na realidade, toda tempestade que aparece na nossa vida tem um propósito do Senhor. Deus permitiu a tempestade na vida de Jonas, por quê? Para colocá-lo ele no caminho certo do Senhor. Às vezes, meus queridos, se tempestade está batendo na sua porta, na sua casa, na sua família, saiba que Deus tem um propósito no meio deste contexto. Essa tempestade que está sobre a sua vida não é para sua destruição, mas sim para endireitar o seu caminho. Jonas é lançado no mar e a Bíblia diz que um grande peixe engole ele. Muitos dizem que é a baleia que engoliu ele. E vocês, o que acham? É um grande peixe ou uma baleia? Eu gostaria que vocês abrissem, né, aquele que puder, no livro de Mateus, capítulo 12. Gostaria de passar esse detalhe, porque muitas pessoas falam, não pode ser uma baleia, porque a Bíblia fala lá no profeta Jonas que era um grande peixe. Então, vamos perguntar para Jesus, né, o Criador dos céus e da terra, se Jonas foi engolido por um peixe comum ou foi engolido por uma baleia. Jonas, né, Mateus capítulo 12, versículo 40, diz assim, meus queridos e amados que estão assistindo. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, na outra versão fala de uma baleia,
assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O próprio Jesus, numa versão, diz que ele foi engolido por uma baleia. Então Jonas é engolido por uma baleia, por um grande peixe, e fica no estômago dela. Meus queridos, quem poderia sobreviver? Quem poderia? Por isso que eu sempre gostaria de frisar aqui, às vezes tempestades, situações na nossa vida que parecem ser para a nossa destruição, mas na realidade é para nos endireitar ao caminho do Senhor, né? Deus permitiu que uma grande tempestade fosse contra Jonas e os seus marinheiros, e também permitiu que um grande peixe ou uma baleia engolisse ele. E nenhum homem poderia sobreviver e estar no estômago de uma baleia, estar no estômago de um peixe, correto? Então, o que acontece com Jonas? Ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a fazer uma oração poderosa, uma oração de arrependimento. E uma coisa que no capítulo 2, que vai nos narrar a oração de Jonas, que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar para vocês, é que no versículo 6 vai dizer, lá na parte B, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então Jonas começou já a ver a morte. Jonas, ele começou a ver que ele estava numa situação que não teria jeito, é uma situação de morte. E ele começou a orar ao Senhor. Meus amados irmãos, tem um ditado que muitos conhecem, né? Alguns vêm pelo amor e outros vêm pela dor, né? Alguns podem, Deus abençoe a irmã Eliana, que entrou aqui agora. Alguns aceitam a Jesus com amor, mas alguns esperam as tempestades da vida ou chegar numa situação como Jonas chegou, de quase morrer. Porque eu vou ler novamente no versículo 7, 2:7, Quando a minha vida já se apagava, irmã Elia, quando a minha vida já se apagava, ou quando eu já estava prestes a morrer, lembrei do Senhor, lembrei do Senhor, né? Meus queridos, não espera, não perca tempo. Chegar numa situação dessa da vida quase se apagar para lembrar do Criador dos céus e o Criador da terra. Ora, se Deus te deu a oportunidade hoje, aproveite, meu querido. Aproveite a oportunidade a qual o Senhor te concedeu. Não espere as tempestades da vida chegarem até você. Não espera um grande peixe querer matar você para você se lembrar do Criador dos céus e da terra. Lembra quando Ele, aleluia, lembra quando Ele te libertou. Quantos livramentos Ele já te deu. Desde o ventre da sua mãe Ele já te projetou. Você não é um acidente por acaso. Você é criatura do Senhor, feito e moldado pelas próprias mãos e vontade de Deus. Lembra onde vocês estavam, onde você está hoje. Lembra os livramentos, as oportunidades que o Senhor já te deu. Então, meus queridos, aproveite a oportunidade que o Senhor te concedeu. Não espera estar debaixo de um estômago de um grande peixe, não, meu querido. Aproveita a oportunidade que Deus te deu hoje, porque amanhã só pertence ao Senhor. Então, meus queridos, se você não aceitou a Jesus ainda, ou se você ainda não reconciliou, ou se você se desviou e precisa reconciliar, aproveite hoje. Não espera a morte bater na sua porta, não, meus queridos. Então, Jonas, quase morrendo, ele lembrou do Senhor. E o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus de graça e misericórdia. Deu outra oportunidade para Jonas. E diz a palavra do Senhor a Jonas no capítulo 3, versículo 1. Depois que Jonas foi cuspido, Deus deu a ordem para a baleia, deu a ordem para o peixe cuspir Jonas. Deus fala com ele novamente pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, e a mensagem que eu lhe darei.
E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi até Nínive. Olha só, meus queridos. Jonas foi, mas o seu coração só o Senhor sabe a motivação que ele foi, mesmo assim, depois dessa situação, né? Jonas foi na cidade e pregou o que, meus queridos? No versículo 3, no versículo 4 diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, olha a pregação de Jonas. Era a pregação que Deus é amor. Deus vai te dar uma casa própria. Deus vai te dar riquezas. Deus dá, meus queridos. Mas também Deus traz uma palavra, às vezes, de correção para as nossas vidas. Diz assim, ó. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Olha a pregação de Jonas. Depois de 40 dias, Nínive será destruída. E Jonas começou a andar naquela cidade dizendo, 40 dias, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Às vezes, meus queridos, agora eu gostaria de falar para todos os cristãos. Às vezes ficamos tão constrangidos em falar a pregação verdadeira. A pregação que nos confronta. Confronta o quê? Confronta o pecado. Confronta a maldade. Confronta o mundo. Às vezes ficamos tão constrangidos. Porque pensamos que se eu falar a verdade, se eu falar a vontade do Senhor, a pessoa não vai dar ouvidos não. De jeito nenhum não vai. Se eu falar isso pro fulano. Se eu falar pra adúltera que ela tá adulterando. Se eu falar para... etc., para o bandido, ou para várias situações, sei lá, né? Que isso não era a vontade de Deus, né? Às vezes ficamos tão constrangidos, mas era essa pregação de Jonas. Mesmo que Jonas não estava entendendo, porque às vezes, talvez penso que Jonas estava proclamando uma profecia que Deus realmente iria destruir, e se o povo não tivesse convertido, realmente seria destruído. Então ele pregou com ousadia. De 40 dias vocês vão ver, Deus irá destruir vocês. E qual foi a reação do povo de Nínive? E ter ignorado Jonas? Porque Jonas queria que eles ignorassem ele, que tratassem ele como um falso profeta. Não, meus queridos. Jonas pregou a verdade, pregou aquilo que o Senhor queria. E a reação do povo de Nínive foi essa, no versículo 5 do capítulo 3. Os niniavitas creram... em Deus, né? E proclamaram um jejum, né? E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco, né? Eles creram no Senhor, porque a pregação de Jonas era uma pregação verdadeira, mesmo que a sua motivação não seja aquela motivação, mas era uma pregação a qual o Senhor colocou no coração dele. Daqui 40 dias Deus irá destruí-los. Deus conhece cada método de salvação. Deus conhece a vida de todos e sabe qual pregação ministrar para cada vida, meus queridos. Talvez Deus tivesse usado Jonas para pregar mansidão, para pregar várias outras situações, talvez o povo de Nínive até ignorasse, porque, entre aspas, eles tinham tudo. Tinha riquezas, tinha fama, tinha tudo, mas só não tinha a fé no Deus verdadeiro. E através dessa palavra dura de Jonas, que era 40 dias o Senhor vai destruir vocês, o povo se converteu ao Senhor. Então, meu querido, se Deus está te levantando para pregar a palavra do Senhor, se Deus te deu ordem para falar a verdade do Evangelho, pregue. Pregue. Pregue aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Um dia eu vi um testemunho de um irmão que tinha uma irmã que ela reparou num dom de outra irmã, que era um dom de profecia. Ela achava um dom uau, né? Um dom top, né? Irmão Henrique acabou de entrar, né? Deus abençoe, a paz do Senhor a vocês, né? Deus levantou, uma irmã estava reparando num dom de outra irmã e falou assim para Deus: Deus, eu queria aquele dom de profecia igualzinho daquela irmã, né? Aí Deus falou: ó,
aquele dom não é para você. Mas ela insistiu, queria aquele dom de profecia, então o Senhor falou, tá bom, eu vou te dar. Mas ai de você, se você não usar ele, né? Pois bem, Deus deu o dom de profecia para ela. Um certo dia ela estava lavando a sua louça, cuidando da sua casa, e Deus falou o seguinte, ó, vai na casa de fulana de tal, e eu gostaria que você desse essa palavra que eu coloquei no teu coração, essa palavra dura, e falasse para ela. E ela falou, aí essa moça, essa irmã, que quis tanto dom de profecia, Deus já tinha alertado para ela, ó, vá, ai de você se não usar. Deus falou, ó, vai, sai, para o que você tá fazendo e vai lá na casa da irmã e fala isso para ela, porque vem de mim, essas palavras duras. Mas ela falou, não, não vou falar isso não, misericórdia, Senhor. Me usa pra... agora eu tô conjecturando, né? Me usa pra falar bênção, me usa pra profetizar vitória, me usa, né, irmã Ana, que acabou de entrar, me usa pra profetizar bênção, vitória, mas profetizar coisa difícil? Não. E Deus já tinha falado pra ela, ai de você se não usar esse dom. Passou uns tempos, ela não foi, meus queridos. Ela não foi. O que aconteceu, irmãos? Um dia teve um acidente na casa dela, a casa dela pegou fogo. Pegou fogo. E uma tragédia aconteceu lá no meio dos filhos dela. Então, meus queridos, meus amados irmãos, se Deus colocou uma palavra no teu coração, que está debaixo do contexto da palavra do Senhor, fale a verdade. Porque se outrora nós éramos do mundo, outrora nós estávamos na mentira, e Deus usou servos para nos tirar do lamaçal da mentira, para estarmos na verdade, hoje temos uma missão de quê? De pregar o evangelho da verdade, que é aquele evangelho do arrependimento, aquele evangelho que nos constrange em falar a verdade. Então, faça a vontade do Senhor. Pregue ela, em nome de Jesus. Então, Jonas pregou a palavra do Senhor e o povo de Nínive, o quê? Se arrependeu. E voltaram para os e se voltou-se para o Deus do Criador dos céus e da terra, o Deus dos hebreus. Eles se converteram a Deus. Isso é uma grande vitória, isso é um grande modelo, meus queridos, que Deus quer levantar homens e mulheres para pregar a palavra do Senhor, e Deus quer pegar o ímpio, meus queridos, e fazê-los converter-se ao Senhor. Jonas talvez estava olhando para o povo de Nínive e falei, eu pregar para aquele povo terrível, para aquele povo que tortura, para aquele povo que mata, para aquele povo que nos dá trabalho. Eu não. E eu venho, meus queridos amados irmãos, como servo do Senhor, para te dizer a verdade. Quem somos nós para escolhermos as pessoas que nós iremos pregar? Quem somos nós, meus queridos, para escolher a dedos? Ó, este eu não vou pregar não, para aquele eu vou. Para este não, para aquele eu vou. Ah não, este comete tal pecado, para ele eu não vou pregar não. Eu vou pregar para aquele outro ali, ó, que está numa situação melhor. Quem somos nós para escolhermos as pessoas para ministrar? Somos só servos do Senhor. Somos só instrumentos. Então pregue o evangelho a toda criatura, dentro e fora do tempo. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e para aqueles que chamados de acordo com o seu propósito. Né? Lá em 1 João 5,3 diz, quem ama obedece os seus mandamentos. Então é um dever nosso, meus queridos, em pregar o evangelho, porque é um mandamento do Senhor. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer a Ele. Olha aqui Jonas capítulo 1, quando Deus lá no começo começou a chamar Jonas para pregar Nínive. Olha que ele fala, ó, vá depressa à grande cidade de Nínive. Então, meus queridos, pregar um evangelho não é para hoje somente não, é para ontem, entre aspas. Né? Nós usamos esse termo quando nós utilizamos algo muito à pressa, né? Para ontem. Pregue a palavra do Senhor.
Pregue a toda criatura. Pregue. Obedeça à vontade do Senhor. Esteja de acordo com o propósito dele, porque tudo vai te bem, né? Jonas pregou a palavra do Senhor. O povo se arrependeu. O povo se rasgou. Proclamaram um grande jejum ao Deus Criador dos céus e da terra. E falaram, vamos orar todo mundo para que, quem sabe, Deus tenha misericórdia de nós. E Deus teve misericórdia ao povo de Nínive e não a destruiu. E o que aconteceu com Jonas depois que Deus derramou a tua graça sobre os assírios? Ele ficou feliz? Não, meus queridos, infelizmente não. Ele ficou revoltado. Ele subiu num lugar lá e começou a observar a cidade de Nínive, esperando que Deus destruísse ela, mas Deus não destruiu. No versículo 2 diz assim, o Senhor não foi isso que... Ó o que Jonas falou para o Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir de Tarse. Eu sabia que é tu, Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometestes castigar, mas depois te arrependerias. Oh, meus queridos, Deus não aguenta, meus queridos, Deus não aguenta. Eu vou colocar esse termo para você entender. Um coração arrependido. Deus derrama a sua graça sim. E ai, se não fosse a graça do Senhor sobre nós. O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor, por Ele nos perdoar dos nossos erros, dos nossos pecados? Quem é o super crente que vai assistir essa live e dizer que é o bom, que pode tudo? Não, meus queridos, se estamos aqui é pela graça do Senhor. Se eu estou ministrando ao Senhor porque um dia o Senhor me pegou e me resgatou e me trouxe aqui e eu conheci a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje a missão minha e a missão tua é pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, pregar a verdade do Senhor sobre a tua vida e sobre não somente da tua, mas sobre todos, né? Jonas ficou revoltado. Ele falou, por isso que eu não queria ir naquela cidade, porque eu sabia que o Senhor é amoroso, porque eu sabia que o Senhor é bondoso, que o Senhor teria misericórdia do povo de Nínive. Mas Jonas não fez a oração do seguinte, Deus. E Jonas não lembrou que também, quando ele estava quase morrendo lá no peixe, né, no grande peixe, na baleia que engoliu ele não lembrou que Deus também teve misericórdia dele, sem mesmo ele merecer. Isso não é graça, meus queridos? A gente não merece, mas a graça nos basta, a graça nos alcançou. No versículo 3 do capítulo 4 diz, agora, Senhor, tira a minha vida, imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. E o Senhor responde ele, você tem alguma razão para essa fúria? Depois que o Senhor falou isso, você tem alguma razão para essa fúria? Sabe qual foi a resposta de Jonas? Nada. Ele não respondeu. Olha o detalhe desse capítulo. Aí vocês até sabem da história, aí Deus, né, Jonas estava deitado, aí Deus permitiu que uma folha crescesse para trazer sombras para Jonas. Passou a noite uma lagarta, né, destrói a planta, né, e quando ele acorda um vento quente bate na cabeça de Jonas, que ele quase desmaiou, e ele falou novamente, melhor é morrer do que viver, né. Aí o Senhor diz para Jonas, você tem alguma razão de estar furioso por causa da planta? Lembra que quando Jonas estava reclamando de Nínive, ele começou a reclamar também, pedindo a morte, e Deus fez a mesma pergunta, e Jonas ficou quieto? Agora Deus destruiu a planta, Jonas queria a morte, e Deus fez a mesma pergunta, né? Você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? E Jonas respondeu sim ou não? Sim. Ele falou, sim, eu tenho. Para o povo de Nínive, quando o Senhor perguntou, ele ficou mudo. Por causa da planta, ele respondeu, sim, eu tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. E ó que o Senhor responde, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, ela, né,
Contudo, Nínive tem mais de 120 mil habitantes que não sabem nem discernir a sua mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter pena dessa grande cidade? Jonas teve misericórdia da planta, mas não teve misericórdia do povo. Meus irmãos, nós devemos rever os nossos conceitos. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas aqui da terra, esquecemos que o maior valor que o Senhor tem aqui nessa terra é você. É o ser humano, é o seu amigo, é a sua família, é as pessoas, né? Às vezes nós ficamos tão tristes por algumas coisas que acontecem conosco aqui nessa terra e não ficamos tristes quando uma alma se perde para a condenação eterna. Oh, meus queridos, que essa palavra do profeta Jonas venha, né, trazer uma reflexão no teu coração e no meu coração. Colocarmos no nosso coração qual é a maior prioridade, né, aqui dessa terra. Relembrarmos do nosso chamado de missionários, porque todos nós somos missionários do Senhor, porque somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, né? Que essa profecia de Jonas, que essa história de Jonas, do livro profético menor de Jonas, possa ter edificado a sua vida em nome de Jesus. Fique na vontade do Senhor. Fique alinhado com a verdade do Senhor. Pregue aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Ah, Maico, não sei se isso é do Senhor. Lê a Bíblia, que você vai ter as respostas de tudo em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você que assistiu, que vai assistir. Não sei que dia o Senhor vai preparar para você assistir essa live, né? Mas eu gostaria de lançar uma palavra profética na tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus querido, maravilhoso Pai, está aí o povo que assistiu, o povo que irá assistir posteriormente. Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que essa sede de pregar o Evangelho, de pregar a Tua verdade, a Tua vontade, não venha sair do nosso coração, mas sim, Pai amado, que venha fluir. Pai amado, que possamos entender o nosso chamado de pregadores, o chamado de expandir o Teu Evangelho. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos libertado, muito obrigado pela verdade ter nos alcançado, e hoje, Pai amado, podemos pregar essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Pai amado, por ter nos escolhido, Senhor, para ser portadores da Tua palavra, sermos morada do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nos perdoe às vezes, Pai amado, que às vezes nós falamos tanto de Jonas, mas às vezes nós tomamos as mesmas atitudes que ele. Quantas vezes fugimos, Pai amado, de pregar a Tua palavra para o vizinho, ou pela família, ou para alguma pessoa que a gente, às vezes, pensamos que não vai dar nada. Deus, que o Senhor venha moldar nossa mente, que venhamos ter uma metanoia, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nossa vida, e que, em nome de Jesus, possa levantar mais homens e mulheres para pregar a Tua palavra, e que a Tua obra venha continuar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um que assistiu, a cada um que irá assistir em nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir, se Jesus não voltar, que Ele pode voltar, meus queridos. Semana que vem nós estaremos em mais uma série, mais um capítulo de uma série dos profetas menores. Deus venha abençoar ricamente a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.